Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou à casa de Deus. Que bom que você está aqui. Não sei se o dia foi um dia difícil, se foi um dia facultativo, onde você não precisou trabalhar fora, mas uma coisa eu sei: o Senhor separou esse momento para estarmos juntos como igreja. Louvado e bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. A pessoa que está sentada ao seu lado, ela irá morar na vizinhança do céu junto com você? Você olhou direito? Esse é o nosso desejo, que estejamos juntos no céu, louvando com canções, sentindo a presença dEle e, como diz a própria palavra, entrando em sua alegria eterna. Muito bem, diante de tudo isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante, a pedir a Deus com que Ele fale ao seu coração, ao seu entendimento, que o Senhor seja exaltado nesta noite por meio da sua palavra. Peça isso a Deus. Peço que o Senhor venha estar tratando o coração e fazendo com que você tenha a certeza que Deus te trouxe aqui. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti estamos, obrigado por Sua presença, louvado e bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao nosso entendimento, fale conosco, como precisamos de Ti, como necessitamos da Tua graça, como necessitamos do Teu amor, do Teu cuidado. Ó Deus, somos Seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Como disse, todos sejam bem-vindos. Bem-vindos também, pastor Rafael está aí conosco, a sua família toda. Não sei se ficou mais alguém lá, mas todos são muito bem-vindos. Deus abençoe, pastor. Quando for assim, avisa, porque estaremos cedendo o púlpito, tá bom? Sejam muito bem-vindos realmente. Muito bem, nós estamos abordando esta série de mensagens com a temática O Triunfo, e estamos pautando nas cenas que antecedem a grande e maravilha proeza da cruz. Vivenciamos esses dias a lembrança daquilo que foi feito, e nós estamos tratando de fatos que aconteceram. E hoje nós vamos falar de João, capítulo 17, verso 20 ao verso 26, que fala sobre aquilo que Jesus fez por mim e por você. Também, Jesus, Ele orou. Jesus, Ele orou por mim. Quero ler contigo o texto bíblico e pedir a sua atenção para isto. Diz assim o texto da palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aí ele vai e explica como que é isto: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço,
e este sabe que me enviaste. Eu o fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos tentar trabalhar com alguns cenários. O primeiro cenário é o jardim. O jardim do Getsêmani, os irmãos sabem muito bem, é um local onde Jesus ia recluso para orar. Ele saía daquele tumulto onde tanto os discípulos como a própria população fazia com que ele não tivesse tempo, e Jesus saía constantemente para orar. E o retrato daquilo que estamos tratando é uma oração. E o Getsêmani, ele fica ali no pé do Monte das Oliveiras, e é interessante que a proposta do nome Getsêmani é exatamente esta. Qual? Prensa de azeite. Foi ali que Cristo, o nosso Senhor, o seu Senhor, foi prensado pelos nossos pecados. Ele sentiu a dor, a agonia. Foi ali que começou então a sua via dolorosa, quando foi preso, levado pelos romanos, junto com algumas autoridades religiosas judaicas. Então é nesse momento que Jesus ele ora, e aí vem um outro cenário, a oração. Esse é um momento singular, não é semelhante às outras orações que Cristo faz durante todo o seu ministério, e Cristo orava. Está aí um baita motivo para que a igreja de Cristo ore. Se o nosso Senhor orava, sendo Deus, por que o crente em Cristo não vai orar? Hoje nós tivemos o nosso culto, o nosso momento de oração, e você fez falta. Falando de oração, podemos também olhar que essa oração ela é diferente das outras. Ela tem uma roupagem. Alguns, desde já do século XVI, já atribuem um nome a esta oração, a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo. João, ele não enfatiza exatamente a oração como poderíamos entender, mas se colocarmos o Antigo Testamento diante dessa oração, nós vamos perceber que é a mesma estrutura da oração que o sumo sacerdote, lá do Antigo Testamento, fazia antes dos preparativos de quê? Da expiação do pecado. Quando a cerimônia estava para acontecer, o sacerdote lá do Antigo Testamento, ele preparava tudo, tinha lá o cordeiro para ser imolado, para ser morto pelos pecados, e ele fazia essa oração. Mas que tipo de oração? Uma oração com essa estrutura. Primeiro, ele intercedia por ele mesmo. Depois, ele intercedia pelos colegas sacerdotes. E depois, ele intercedia por todo Israel. E Cristo, ele constrói essa oração com esse mesmo pano de fundo. Ele intercedeu por seus companheiros, aqueles que estavam próximos. Ele intercedeu também para aquela nação. Ele fez tudo que o Antigo Testamento apontava, porque quando o Antigo Testamento apontava, Cristo era o alvo daquele apontamento. Eu quero caminhar contigo dizendo o seguinte, que o retrato final dessa oração, Cristo ele ora por mim, ele ora por você. Diz o texto bíblico, por aqueles que hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Você é discípulo de Cristo nesta era? Cristo intercedeu por você. Bem sabemos que essa oração também foi intercessória para o começo da igreja, quando os primeiros crentes, os apóstolos, os discípulos, estavam ali, caminhando na fé, na primeira, posso dizer, na primeira estrutura conhecida como igreja. Cristo, ele intercedeu por aquele momento,
Pegue o texto de Atos, pegue as cartas de Paulo, você vai perceber que tudo aquilo que Cristo falou aconteceu. Muito bem. Qual é a estrutura da oração? É uma estrutura que precede o capítulo 18. Porque logo em seguida, ali no Getsêmani, Cristo é levado preso. E não por causa da violência, e havia muita violência dos romanos, mas por causa da sua submissão voluntária, como um cordeiro foi levado ao matadouro, assim o nosso Senhor Jesus Cristo foi levado. Eu quero trabalhar algumas verdades introdutórias sobre esta oração que acabamos de ler. A primeira verdade é sobre a unidade da igreja, é o reflexo direto da unidade da Trindade. Nós percebemos que o Filho está orando ao Pai e pede que venha o Espírito, a saber, o Consolador. Há uma fala entre a Trindade, há ali um acerto de funções. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós temos que ter um reflexo direto da unidade da Trindade. Como isto? Não uma mera externa, mas algo espiritual, essencial e profundo, algo que acontece no nosso coração. Não podemos ser igreja sem ter essa ligação uns com os outros. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar também sobre a verdadeira comunhão cristã. Ela é evidenciada na prática diária do amor e da misericórdia. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E nossa unidade reflete a satisfação em Cristo. Então, se eu poderia resumir, eu apresentaria exatamente isso para os irmãos. Eu quero falar sobre unidade. E diante dessa temática, trazer algumas grandes lições para nós. Não existe no mundo nada comparável a esta unidade. Não pode ser replicada, reproduzida por clubes de futebol, por exemplo. Não dá para ter essa unidade, não dá. Na escola, não dá. No trabalho, também não dá. Nessas situações, os vínculos são naturais. Não estou falando que você não tenha unidade, não tenha companheirismo com aquelas pessoas, mas não no sentido que o texto traz. A unidade dos discípulos é algo sobrenatural, refletindo simplesmente o próprio caráter de Deus. E essa unidade que deve ter na igreja, ela é produzida não por causa de histórico de vivência, não, essa unidade ela é produzida pelo Espírito Santo, que habita em cada coração aqui presente. É hora do amém. Exatamente isto. Você tem unidade porque Cristo, em seu Espírito, habita em nosso coração. E Paulo compreendeu a essência disso. Paulo entendeu o que Cristo estava falando em sua oração. Quando Paulo escreve, no capítulo 3, verso 11, aos Colossenses, ele escreve assim: nela não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cítara, ou escravo, ou livre. O que ele está dizendo é o seguinte: aquela igreja do primeiro século tinha esse povo todo. Você já sabe, a igreja de Antioquia, por exemplo, tinha essa múltipla condução de vidas diferentes. Quando falamos de igreja, estamos dizendo que você não é igual, idêntico à pessoa que está ao seu lado, mas aquele que habita em você nos une, aquele que habita em você te une com outro irmão, com outro irmão, com outro irmão, e assim nos tornamos uma grande família. Nada de acordo com aquele seriado do passado, uma grande família, nada em comparação àquilo, mas essa grande família onde nós somos irmãos, precisa ter unidade. Quando Cristo se torna tudo para nós, e compreendemos que Ele habita em cada um pelo seu Espírito, aí então surge um vínculo de comunhão e de amor incomparável que esse mundo não conhece.
Uma pergunta se faz necessário: você tem comunhão com seu irmão? De quando em quando, irmãos, vem uma notícia da seguinte maneira: quando eu entro em contato com uma pessoa, um membro da igreja, falo assim: meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Estou sentindo a sua falta, eu estou sentindo a sua falta, como que você está? Ah, pastor, eu operei, já estou melhorando e vou domingo à igreja. Irmãos, ah, pastor, eu viajei, me mudei, estou em outro estado. Isso acontece em um pequeno espaço de tempo, de 10, 15 dias às vezes. A comunhão me gera até intimidade. Eu preciso ter essa intimidade a ponto de compartilhar o que está acontecendo ao meu redor e em mim. Seria o seguinte: poxa, ora por mim porque eu vou me submeter a uma cirurgia, ora por mim porque estou planejando me mudar, ou alguma coisa nesse sentido. Nós temos que ter uma unidade, não é adentrar com o pé na porta na vida do irmão, não é isso, mas é vivenciar o que o irmão está vivendo, é compartilhar as mesmas dores, as mesmas alegrias. Isso é unidade, e o mundo não tem isso, mas nós precisamos ter. Sendo assim, o mundo jamais poderá replicar essa comunhão que existe somente em Cristo Jesus. Precisamos mergulhar nesse oceano e ir mais fundo. Primeira grande verdade, coloca aí para a gente, por favor: a unidade espiritual é reflexo da unidade divina. Verso 20 a 21 trata sobre isto. Jesus, ele ora pedindo que os crentes, eu e você, não somente aqueles do passado, mas agora, no ano de 2025, sejam um, assim como Ele e o Pai são um. A palavra utilizada aqui, rem, é uma palavra que quer dizer unidade em essência e propósito. Não é algo, vamos ser colegas, não, a mesma essência, a mesma substância. Assim como você é casa de Deus, habitação do Altíssimo, onde o Espírito Santo está morando, o seu irmão ao seu lado também é. Entende qual é a mesma essência? Não é porque nasceu no mesmo local, no mesmo estado, ou que teve as mesmas influências no histórico de vida, não é essa a essência. A essência que nos une é o Espírito. Mas também a palavra utilizada, e Cristo utiliza esta palavra, e João descreve com o objetivo de mostrar que temos que ter o mesmo propósito. Não dá para viver unidade com propósitos diferentes. Essa unidade que o texto trabalha, ela transcende as diferenças pessoais. Irmãos, vamos lá, tem gente partidária de um grupo X, outro de um grupo Y, isso não deve interferir na nossa unidade. Tem gente que torce para um time, outro torce para outro, outro torce para outro, e tem gente que torce para o time que ganhou de 6-0, ontem, bem-vindo. Então, não é isso que deve nos separar, pelo contrário, é na diversidade que nos unimos. Por quê? Porque o Evangelho é suficiente para unir pessoas diferentes numa única fé verdadeira. O Evangelho é suficiente. Não preciso torcer para o mesmo time do meu irmão, ou fazer a mesma faculdade, ou fazer o mesmo curso, não preciso, necessariamente não preciso, mas eu preciso ter a mesma fé que o meu irmão tem. Uma igreja, guarde isto, uma igreja que tem divisões, ela não glorifica a Deus. Uma igreja que na sua essência tem rupturas, ela não glorifica a Deus. Uma casa que na sua base tem rachaduras sérias, tende a cair. Jesus, o nosso Senhor, o seu Senhor, lhe ora dizendo: sejam um.
Essa unidade é uma testemunha, é um testemunhal do propósito evangelístico de revelar ao mundo a autenticidade do ministério e missão de Cristo Jesus. Não é somente por ter unidade, mas esta unidade mostra ao mundo quem nós somos. E aí eu quero trabalhar contigo questões práticas. Vamos lá. Primeiro, valorize relacionamentos saudáveis, bíblicos, dentro da igreja. Pessoal que faz parte da nossa classe de membresia, quantos que estão aqui da classe de membresia? Lá, não, classe de membresia que funciona ali, aos domingos pela manhã. Isto, ok, pode abaixar o braço, beleza. O que acontece quando chega alguém na classe? Começamos a aula, chegou alguém, o que acontece? Nos apresentamos, não é isso? Vamos falar que 10 pessoas cheguem depois do horário, picotadamente. O que vai acontecer? 10 vezes nós iremos nos apresentar, e não somente a pessoa que chega, mas todas as pessoas. Por quê, pastor? Que coisa é essa? É porque entendemos que o básico do básico em conhecer a pessoa é saber o nome da pessoa. Quando um bom funcionário, um bom vendedor te aborda numa loja, a primeira coisa que ele faz é falar o nome dele e perguntar qual o seu nome. Irmãos, não podemos ter unidade se o princípio da unidade nós não sabemos, é conhecer o outro. Quando nós falamos de relacionamentos saudáveis, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Não vai brotar do chão, tem que ser algo intencional. Também praticar o perdão. Eu fui ofendido em 1987, nunca mais eu falo com aquele irmão e nunca mais falou. Não pode ser assim. Não dá para viver isto. Vida cristã, unidade, gera perdão, reconciliação, é algo que tem que ser ativo, presente na igreja. E orar continuamente pela unidade, reconhecendo que a unidade vem por causa de Deus. É Deus que faz. Segundo, unidade como testemunho ao mundo. Do verso 22 a 23, trabalha exatamente isto. Cristo então diz que compartilhou sua glória com os crentes, destacando que essa unidade visível é uma demonstração clara ao mundo de sua obra redentora. A unidade da igreja é a vitrine que o mundo quer enxergar Deus. Imagine uma situação, você para no local e tem alguém conversando acerca da sua igreja. Normalmente, você vai ligar mais alto volume para que você venha captar melhor o que está acontecendo ali. Vamos imaginar que você esteja só assim, tentando ouvir. E a pessoa fala o seguinte: não, você viu o que aconteceu naquela igreja? Viu como que eles se comportam? Eles ficam em brigas entre eles. Viu como que fulano, ciclano? Agora imagine, isso é uma vitrine positiva? Nem de perto é um testemunho da graça de Deus. Mas quando alguém fala bem da igreja, de uma maneira muito sutil, está falando bem do Rei, do Salvador, daquele que é o Cristo da igreja. A nossa unidade é um testemunho para esse mundo imperfeito que carece de comunhão. A expressão que João relata aqui, questão de glória no texto, a palavra doxa, e esta palavra aponta para uma manifestação da presença divina, ou seja, da graça redentora na vida da igreja. Sem a presença de Deus, é impossível que sejamos unidos. Não dá. Não dá, não dá e não dá. É como se eu pedisse
para que você fizesse uma baita laranjada sem laranja, uma limonada sem limão. Aquilo que é essencial para que aconteça, não estará ali presente. Para que aconteça a unidade da igreja, Cristo precisa estar presente, mas não na presença conceitual do Antigo Testamento, onde Deus fazia presente ali no tabernáculo, não é assim. Mas a presença do Espírito, através da presença dele em cada coração, é o somatório. Então podemos dizer que nossa comunhão espiritual é o melhor sermão que podemos pregar a esse mundo perdido. Ainda, a unidade cristã autêntica, ela atrai pessoas, ela faz com que pessoas se acheguem à igreja de Cristo, que queiram participar daquele local. Vamos no imaginário novamente? Estou entrando num estabelecimento, e ali tem uma confusão tremenda, você entra ou você sai? Você nem entra, você não vai dar continuidade. Mas se você está para entrar no estabelecimento, e ao entrar ali você percebe um ambiente bom, de paz, de harmonia, até mesmo cheiroso, você vai se sentir bem, você quer ficar ali. A presença de Cristo precisa ser o aroma para esse mundo perdido. Ele precisa ser sentido na igreja de Cristo. Nossa comunhão é um reflexo do valor supremo que Cristo possui para nós. Se realmente valorizamos quem é Cristo, devemos valorizar a unidade entre nós. Se Cristo é valioso para mim, eu preciso valorizar o meu irmão. Te mostro isto, num exemplo muito próximo daquilo que nós tivemos aqui. Cristo lavou os pés de Judas, aquele que iria traí-lo como traiu. Fez isto para valorizar a comunhão com os discípulos, porque ele não queria que Judas fosse ali apontado, desmascarado, porque assim todos os discípulos perderiam o foco. Cristo amou a todos até o fim. Por que eu não posso me esforçar para amar se Cristo amou? Todos abandonaram, Pedro negou, e não uma única vez. Por que eu não posso dar uma outra chance àquele que me pede? Ou eu me coloco melhor do que Cristo, ou esqueci, ou não entendo o que é a mensagem do Evangelho. Então, aplicações bem práticas. Fortaleça a sua comunhão com o seu irmão. A gente fica brincando aqui, mas é verdade. Convide ele para estar na sua casa, ou para fazer algo junto de lazer, uma família com família. Esteja com seus irmãos, não somente nesse ambiente, mas no ambiente fraterno, fora daqui. Se esforce. Você conhece pessoas sérias no sentido com o rosto fechado? Conhece gente assim? E gente assim tem que se esforçar para rir. E dependendo, dá cãibra no rosto, porque não está habituado a rir. O seu coração precisa sorrir para todos aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, abrindo um parênteses, dá bom dia para as pessoas perto de você, seu vizinho, a pessoa que você passa. Se a pessoa não quer te dar bom dia, acontece exatamente o que acontece quando nós enviamos algo que não encontra lá o destinatário, volta para você. Fica tranquilo. Passou a ficar fazendo papel de bolo, dá bom dia, boa tarde, ninguém responde. Não, fica tranquilo, trate as pessoas bem, porque você é vitrine do reino de Deus. Testemunhar sobre Cristo por meio de atos concretos de amor e de solidariedade é papel da igreja. Ajude os seus irmãos na fé, ajude aqueles que estão mais necessitados.
Pastor, eu não sei se ele está necessitado. Você não sabe porque você não está perto o suficiente para saber. Porque se estivesse perto o suficiente para saber, essa responsabilidade seria dividida contigo. Demonstra um estilo de vida que venha a refletir Cristo em todas as áreas, especialmente fora daqui. Uma das coisas mais fáceis da vida cristã é ser crente dentro da igreja. A paz, a paz. Olá, olá, sempre tem um sorriso, alguma coisa assim. Testemunho de Cristo aos que não têm Cristo, para que recebam Cristo por meio da sua vida. Eu tenho plena certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem e para que tenha mudança em comportamentos. Eu creio nisto. Terceiro e último lugar, em relação às grandes verdades do texto bíblico acerca da unidade. Unidade e esperança da glória eterna. Temos que firmar as nossas bases nisto. Existe uma unidade e a esperança da glória eterna. O texto 24, 25 e 26, os versículos, eles trabalham sobre isto. Existe também um objetivo direto nesse trecho da oração do nosso Senhor. Ele não faz rodeios. Então ele vai como um cirurgião, de forma precisa, e mostra. Cristo, ele expressa o profundo desejo de que os seus, aqueles que ele chamou por meio do Evangelho, por meio da graça redentora, aquele chamado eficaz, estejam com ele na glória eterna. Esse é o desejo. Mas de que maneira? Contemplando plenamente a sua majestade. A palavra contemplar aqui, ela sugere um olhar contínuo e ao mesmo tempo profundo, que transforma. Não sei se você lembra que quando Pedro, ao negar Cristo, quando ele termina aquele momento de negativa do Senhor Jesus Cristo, diz o texto que Jesus olhou para ele e Pedro chorou amargamente. Na Bíblia só temos 2 registros desse tipo de choro: de Ana, por não ter filhos, e de Pedro. É esse tipo de olhar. Quando o texto fala a palavra contemplar, temos que perceber que Deus tem um projeto especial para a igreja dele. E diante desse projeto, existem algumas grandes verdades. Primeiro, a promessa da glória eterna é a garantia de Deus para que perseveremos fielmente até o fim. O céu está garantido para você. Não por mérito seu, não por mérito meu, mas pelo mérito exclusivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esta unidade de verdade entre palavra e veredito me remete à eterna glória que nos aguarda. Em outras palavras, eu posso confiar que Deus, ele une o que ele diz com aquilo que ele faz, e o céu é garantido, e eu preciso olhar para essa promessa. Mas também a esperança eterna, ela molda a maneira como vivemos aqui no presente. Eu não posso viver de qualquer maneira, porque eu sou moldado a uma forma, como diz o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes em Roma: rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é assim que fala? E não vos conformeis, não tenha a forma, conformeis, não tenha a forma deste mundo,
mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa esperança é uma esperança eterna, é uma esperança que precisa moldar e, permita-me, mudar o nosso caráter. E de que maneira? A maneira como vivemos nesse mundo. Então, eu vivo com esperança no céu. O crente em Cristo Jesus não vive com a esperança nessa terra, não no sistema político, não numa nomenclatura que tudo vai dar certo porque você agora é de Cristo. Não, no mundo jaz maligno. Nesse mundo nós temos perseguições, dificuldades, problemas, situações complicadas. Então não aceite esse evangelho falso que diz que tudo dará certo aqui, tudo dará certo no céu. Enquanto estamos aqui, passamos por dificuldade. O Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, Ele vai nos dando alguns pingos, alguns poucos pingos de alegria, de bálsamos, para que possamos então viver respirando. É como aquela pessoa que está quase se afogando, mas ela respira, até que o barco chegue e resgate. Não se acomode nesse mundo. Esse mundo para o crente deveria ser uma cama de espinhos. Ele deita por pouco tempo, não consegue permanecer deitado por muito tempo. E termino dizendo o seguinte: cultive uma vida espiritual que tem anseio pela presença eterna de Cristo. Tenha uma vida espiritual não com conformidade desse mundo. A nossa unidade é com a Jerusalém espiritual. Um dia nós voltaremos para a nossa pátria. Um dia nós voltaremos. Não se acostume muito aqui. Lá em casa tem um quarto menor, né? Tem o quarto dos meninos, tem o nosso quarto, meu Decleide, tem um quarto menor, que é para receber pessoas, né? Chamamos o quarto de hóspede. E ele é bem menor. Quem foi lá em casa sabe. E aí eu brinco o seguinte: não, deixa pequenininho desse jeito aí, porque hóspede não pode se acostumar muito não. Hóspede é hóspede. Exatamente isso. Não se acostume com esse mundo não, não ame esse mundo, porque quem ama esse mundo, você sabe o que acontece, provavelmente não está amando a Deus como deveria amar. Encoraje os seus irmãos em tempos difíceis. Não é só para você. Encoraje. Porque tem dia que você está muito bem. Tomara que seja esse dia, o dia de hoje você esteja muito bem. Mas tem dias que a gente não está tão bem assim. Então precisamos de alguém para nos ajudar nessa caminhada. Pode ser você, esse alguém que ajuda o outro. Então encoraje o outro em tempos difíceis, lembrando, sabe o quê? Da promessa da glória futura. Porque se Cristo olhasse para aquele momento, e se você analisar o ministério de Cristo nesse momento, você diria algo fracassado. Um mestre, um rabi, que guiou os seus discípulos para aquele momento, e naquele exato momento está sendo preso, torturado, e seria levado, como foi, para o martírio. E toda a sua escola rabínica, toda a sua história de discipulado se desfez, porque todos abandonaram, e foi traído por alguém dentro do seu colégio apostólico. Mas a história não é essa. Não, pastor, não, essa é parte da história. Nós cremos que Cristo ressurgiu dos mortos, e vive está, e esta verdade nos aponta para a eternidade. Assim como Ele foi para o Pai, Ele nos levará. E ainda que não tivesse casas, espaços, isso é uma maneira ilustrativa de falar, Ele faria para nós. E viva com os valores eternos. Não viva com os valores dessa terra, não. O que essa terra produz são espinhos.
Valorize, priorize o reino de Deus acima de tudo, acima das conquistas pessoais, acima de tudo que você consiga vivenciar aqui. Valorize o céu, evidencie o céu no seu coração. Termino dizendo o seguinte: a unidade verdadeira e espiritual, que reflete a Trindade, serve como testemunho poderoso nesse mundo. Ter unidade não é fácil. Por quê? Pessoas são difíceis. Se você acha que pessoas não são difíceis, possivelmente seja você a pessoa difícil. Pessoas são difíceis. Pessoas mentem. Pessoas, elas decepcionam. Pessoas, elas produzem trabalho em nossa vida. Dá trabalho ter uma amizade boa, sadia. Sim ou não, gente? Sim. Mas Cristo não morreu pela instituição. Cristo morreu por pessoas. Cristo vem chamar pessoas. Cristo espera que tenhamos comunhão com pessoas. A igreja de Cristo é feita de pessoas. E vou te falar, não sei se você sabe, pessoas são pecadoras. Eu e você, nós somos pecadores. Só na eternidade que essa realidade mudará. Enquanto estamos aqui, somos exatamente o que eu acabei de descrever: difíceis, somos mentirosos. A Bíblia diz que não há um que não minta. Todos nós somos essas pessoas, mas Cristo escolheu, a Bíblia diz isso, Ele escolheu nos amar. Escolha amar pessoas. Isso é o que essa oração nos ensina também. Desde o Getsemane, ela ecoa em nossos corações. Que esta voz alcance o seu coração, em nome de Cristo Jesus.